mais uma aula sobre o sistema operacional Linux e agora falando sobre sistemas de arquivos usados no sistema operacional Linux. Em primeiro lugar, o que é um sistema de arquivos? Observa como é bem simples. Quando eu utilizo um determinado sistema operacional como Linux e também como Windows, e eu quero agora gravar um arquivo lá no disco rígido, é necessário um sistema de arquivos que indica para o sistema operacional como ele vai gravar esses arquivos lá no disco rígido e como ele vai posteriormente ler os arquivos armazenados naquele disco rígido. Ah, professor, então o sistema de arquivos é só para disco rígido? Não, nós podemos ter a ideia de sistemas de arquivos também associados a outras unidades. Por exemplo, existe um sistema de arquivos para indicar para o Linux como ele grava os dados num pendrive. Existe um sistema de arquivos que indica para o Linux como ele grava dados num CD ou num DVD. Isto é, um sistema de arquivos, na verdade, é um conjunto de regras que indicam para o sistema operacional, seja ele Windows ou Linux, como esse sistema operacional vai gravar os arquivos e, posteriormente, vai ler os arquivos das unidades de armazenamento, como, por exemplo, o disco rígido que está em discussão nesse momento, ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, qual é o segundo ponto para efeito de provas de concurso? Que o Linux costuma usar por padrão sistemas de arquivos diferentes daqueles que estamos acostumados dentro do Windows. Por exemplo, é muito comum as provas de concurso indicarem que os principais sistemas de arquivos utilizados pelo Windows são o NTFS e o FAT32, embora existam outros, é claro. Já dentro do Linux, quando a gente pensa nas diversas distribuições Linux, os principais sistemas de arquivos utilizados por essas diversas distribuições Linux são os Razer, e aí eu estou colocando em jogo o Razer FS, que é um sistema de arquivos utilizado por algumas distribuições Linux, e também os famosos os EXT. E aí vale o EXT2, vale o EXT3, o EXT4, que são sistemas de arquivos muito utilizados nas diversas distribuições Linux. Então, quando a gente pensa em respostas de provas de concurso público, isso é relevante. As provas perguntam se Razer FS, EXT2, EXT3, EXT4, EXT2, EXT3, EXT4 são exemplos de sistemas de arquivos muito utilizados nas diversas distribuições Linux. Isso está correto, isso está corretíssimo. Quando ele fala sobre NTFS e FAT32, aí são exemplos de sistemas de arquivos muito utilizados no Windows. No Linux, esses eu posso garantir que são aqueles mais cobrados para efeitos de provas de concurso, como sendo sistemas de arquivos usados pelo Linux. E sempre lembra a resposta: um sistema de arquivos são as regras que definem como o sistema operacional, como o Linux, vai gravar esses arquivos lá no disco rígido e como ele vai organizar esses arquivos no disco rígido e posteriormente ler esses arquivos do disco rígido novamente. Isso é o significado genérico de sistema de arquivos. Outra dica importante quando a gente fala sobre isso é que dentro dessa lógica, esses principais sistemas de arquivos do Linux costumam limitar o nome dos arquivos com até 255 caracteres. Então, os nomes de arquivos que tu vai dar lá no sistema operacional Linux tem uma limitação de até 255 caracteres, isso descrevendo aí os sistemas de arquivos mais utilizados pelo Linux. Certo, pessoal? É isso que a gente tinha nessa aula do Linux. Na próxima a gente volta com mais informações deste sistema operacional. Até lá, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Bons estudos! Valeu! E até...